No livro de Gênesis, no capítulo 37, a Bíblia descreve uma história muito conhecida, que é a história de José. José tinha 17 anos e ele teve um sonho. Mas esse sonho não foi uma projeção de esperança, não foi um projeto. Eu já vi várias pessoas falando e não foi um projeto de esperança, não foi uma projeção da vida que José teve, mas um sonho que na realidade foi uma revelação que Deus deu a ele do projeto que o próprio Deus tinha para a vida dele. E ele contou, sendo eles agricultores, ele pastoreava ali os animais, mas ele conta para os irmãos dele que eles estavam no campo colhendo os molhos de plantação e que os molhos de José se manteve em pé e os outros dos seus irmãos todos se reclinavam diante dele. E os irmãos dele fizeram a leitura e a interpretação do sonho. Disseram: então, tu há de governar sobre nós? E a partir daí, a vida dele se tornou muito difícil, porque os próprios irmãos o venderam como escravo. E depois falaram ao seu pai que ele tinha morrido. Uma coisa bem maldosa, porque a inveja, ela é algo que, quando entra na alma do homem, diminui. A inveja é algo de pessoas que têm a alma pequena e que precisam crescer e se despir dessas coisas que geram maldade no ser humano. Então foi a inveja dos irmãos de José que fizeram com que eles vendessem o próprio irmão como escravo. Mas o que eles não sabiam é que por trás ainda, maior do que a maldade deles, estava um plano maravilhoso de Deus. E aqui nós começamos a aprender. Às vezes os conflitos, eles vêm para trazer a pessoa de volta para a posição que Deus quer. Tem conflitos que vêm para resolver situações e tem coisas que parecem estranhas em nossa vida, que até parecem que Deus nos abandonou, quando na realidade Deus está trazendo um projeto muito mais sábio, muito mais inteligente, de vida com abundância e trazendo-nos para aquilo que Ele tem propósito. Nós estamos aqui nessa terra de passagem e nessa nossa passagem nós temos uma missão, nós temos um compromisso com Deus, tem uma razão de ser. A nossa autoafirmação deve ser Deus, porque é Ele que tem o projeto de vida, é Ele que conhece o amanhã, é Ele que sabe todas as coisas, e nós não devemos lançar âncoras nessa vida de tal forma que nos apeguemos tanto como se fôssemos aqui viver 300 anos. Eu vejo pessoas vivendo como se nunca fossem partir desse mundo. Nós vamos vivendo a cada dia e vencendo com Deus as dificuldades do dia a dia. Cabe a cada dia ser o mal e Deus vai nos ajudando, mas nós não podemos esquecer que estamos aqui de passagem e que Deus tem um plano para nós nessa passagem, para nós irmos na direção da vida eterna. Então, voltando aqui para a história de José, ele foi vendido como escravo. Mas a palavra, durante toda a trajetória de José, tem algo muito importante, que a Bíblia diz: porém Deus era com ele. Ele chega à casa de Potifar, e ali no Egito já, ele começa a trabalhar e sendo fiel a Deus, no meio da tribulação, no meio de todo esse sofrimento, ele continua sendo fiel a Deus e fiel a seus princípios. E eu abro aqui bem um parênteses: muitos problemas que as pessoas enfrentam hoje é porque se distanciam dos princípios. Os princípios que aprenderam com os pais, os princípios que aprenderam
com a Bíblia Sagrada, e as pessoas elas vão se corrompendo e se afastando dos princípios que nortearam a vida, dos princípios que conduziram as pessoas até aqui. Mas José, ele manteve os princípios, e ali ele é tentado pela esposa de Potifar, mas ele não cede, e ela o acusa, e ele é colocado na prisão, na cadeia. E imagine o que se dizia de José naquela cidade, o que se falavam dele, porque Potifar deixou toda a casa dele nas mãos de José, confiou nele. Mas ele é acusado pela mulher de Potifar, e eu imagino as coisas que se falavam dele ali na cidade. Mas ele permaneceu fiel a Deus, e a Bíblia diz, porém Deus era com José. Estava na dificuldade, porém Deus era com José. Você está passando tribulação, porém Deus é contigo. Você está chorando, está em dificuldade, porém Deus é contigo. É aí que está a diferença. É aí que está o poder manifestado na tua vida. Não é a sua concepção, mas a sua relação com Deus. No Deus bondoso, no Deus misericordioso, no Deus perdoador, no Deus que restaura, no Deus que reinicia a vida das pessoas, no Deus que cura, no Deus que sara. O que importa é que Deus está contigo. O que importa é que nesse dia que Ele fez, Ele faz questão de você, Ele luta por você. Você tem vários níveis de relação, como José tinha os seus irmãos. Agora, maior do que a amizade com seus irmãos, ele tinha amizade com Deus. Deus é fiel, Deus é amigo, Deus é companheiro. Deus não abandona, ainda que você passe tribulação, ainda que a gente passe, nós venhamos a passar por dificuldades que a gente nem entende por que aconteceram, mas não foge o controle de Deus. Deus pensa diferente do homem, Deus orienta diferente do homem. As coisas que acontecem no tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E José, então, nós sabemos que ele, depois o rei, ele tem um sonho, e José vai interpretar esse sonho. Enfim, é uma longa história que você deve ler a partir do capítulo 37, mas eu quero aqui sintetizar e dizer que um dia José é levantado como governador do Egito. Apenas Faraó era superior a José. E todo aquele local, toda aquela comunidade, toda aquela sociedade, que com certeza criticaram a José quando ele esteve preso, acusado de tentar contra a mulher de Potifar, e uma série de coisas, de série de sofrimentos. José, ele foi vendido aos 17 anos, e somente aos 30 anos ele é apresentado diante de Faraó, e Faraó coloca ele como governador, e ali ele sai nas ruas, e há uma ordem para todas as pessoas se inclinarem diante de José, porque aquele José que foi vendido como escravo, que foi para a cadeia, o presidiário, aquele que sofreu acusações, ele agora ia passar pelas ruas, e as pessoas iam se inclinar, porque agora havia uma grande autoridade instituída não pelo plano humano, ainda que Deus use os homens, mas um plano maravilhoso de Deus que transformou toda a tristeza em baile, em alegria na vida de José, e também a preservação de todo o povo através de uma pessoa que um tempo era só um escravo, vendido, rejeitado pelos próprios irmãos, mas amado por Deus. Ainda que uma mãe rejeite um filho que amamenta, Deus não rejeitará. Ainda que você se sinta só, Deus faz questão de estar com você. Deus te ama. Por isso, entenda que há um projeto de Deus para a sua vida. Mesmo meio ao sofrimento, Deus está contigo, e um dia você vai celebrar. Confia em Deus, descansa em Deus, porque Ele está contigo.